Capítulo 10. O dia se passou igualzinho ao anterior. Senhora Hurst e Sr. Bingle passaram algumas horas matutinas com a enferma, que continuava a se recuperar, embora lentamente. E ao fim da tarde, Elizabeth se juntou ao grupo na sala de estar. A mesa de jogos, porém, não foi montada. Sr. Darcy escrevia e Srta. Bingle, sentada ao seu lado, observava o progresso de sua carta e repetidas vezes chamava sua atenção com mensagens que transmitia à irmã. Sr. Hurst e Sr. Bingle jogavam piquete e a Sra. Hurst assistia ao jogo. Elizabeth entregou-se a um trabalho de costura e se divertiu razoavelmente observando o que se passava entre Darcy e sua companheira. Os ininterruptos elogios da moça, tanto à letra quanto à regularidade das linhas ou ao tamanho da carta, com uma perfeita indiferença ao modo como seus louvores eram recebidos, formavam um curioso diálogo, e estavam perfeitamente de acordo com a opinião que tinha acerca de cada um deles. Como Srta. Darcy ficará contente ao receber esta carta? Ele não respondeu. Você escreve incrivelmente rápido. Engano seu. Escrevo até devagar. Quantas cartas você deve escrever por ano? Cartas de negócios também. Como eu as odiaria. É uma sorte, então, que elas caibam a mim e não a você. Diga, por favor, à sua irmã que estou ansiosa para vê-la. Já disse isso a ela uma vez, a seu pedido. Receio que você não goste da sua pena. Deixe-me apará-la para você. Eu aparo penas incrivelmente bem. Obrigado, mas eu gosto de apará-las. Como você consegue escrever com essa regularidade? Ele permaneceu calado. Diga à sua irmã que adorei saber dos seus progressos na harpa. E, por favor, diga que estou extasiada com o desenhinho que ela fez para uma mesa. E o acho infinitamente superior ao da Sra. Grantley. Você me permite adiar o seu êxtase até a próxima carta? No momento não tenho espaço para fazer-lhe justiça. Ah, não tem importância, vou vê-la em janeiro. Mas você sempre escreve a elas essas lindas e longas cartas, Sr. Darcy? Elas costumam ser longas, mas se são sempre encantadoras, não cabe a mim decidir. Para mim é uma regra. Aquele que consegue escrever uma carta com facilidade não pode escrever mal. Isso não serve como elogio para Darcy, Caroline, exclamou seu irmão, porque ele não tem facilidade para escrever. Ele sai em longas buscas de palavras de 4 sílabas. Não é, Darcy? Meu estilo de escrever é muito diferente do seu. Ah, exclamou Bingle. Ah, exclamou Srta. Bingle. Charles escreve do jeito mais descuidado que se possa imaginar. Deixa de fora metade das palavras e borra o resto. As minhas ideias fluem com tal rapidez que não tenho tempo para exprimi-las. Com isso, minhas cartas às vezes não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. A sua humildade, Sr. Bingle, disse Elizabeth, desarma qualquer crítica. Nada é mais enganador, disse Darcy, do que a aparência de humildade. Muitas vezes não passa de indiferença pelas opiniões, ou de uma forma indireta de se gabar. E, segundo você, a qual das duas pertence o pequeno ato de modéstia que acabo de executar? A forma indireta de se gabar, pois você tem um verdadeiro orgulho dos seus defeitos de escrita. Considera os frutos da rapidez de pensamento e de descuido na execução. O que, se não é uma qualidade, você acha muitíssimo interessante. A capacidade de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre muito prezada por quem a possui, e não raro, sem qualquer atenção à imperfeição do desempenho. Quando você disse à Sra. Bennet hoje de manhã, se alguma vez resolvesse sair de Netherfield, faria a mudança em 5 minutos. Falou aquilo como uma espécie de panegírico ou homenagem a você mesmo. E, no entanto, o que há de tal elogiável em uma precipitação que deve deixar por fazer muitas coisas necessárias e não pode ser de nenhum proveito verdadeiro para você ou para qualquer pessoa? Não, exclamou Bingle,
Já é demais lembrarmos à noite todas as coisas estúpidas que foram ditas de manhã. E mesmo assim, palavra de honra, acho que o que disse de mim mesmo é verdade, e creio nisso neste momento. Pelo menos então, não se pode dizer que assumi a minha precipitação desnecessária só para me exibir diante das damas. Tenho certeza de que você acreditava naquilo, mas não estou de modo algum convencido de que faria as malas com tal celeridade. Sua conduta seria tão totalmente dependente do caso quanto a de qualquer outra pessoa que eu conheça. E se ao montar o cavalo um amigo lhe dissesse: Bingo, seria melhor você ficar até a semana que vem, você provavelmente aceitaria o conselho. Talvez não partiria, e dependendo das palavras que lhe dirigissem, poderia ficar até mais um mês. Com isso, você só provou, exclamou Elizabeth, que Sr. Bingle não faz justiça ao seu próprio temperamento. Revelou-o agora com maior nitidez do que ele próprio seria capaz. Sou-lhe imensamente grato, disse Bingle, por transformar o que meu amigo diz em um elogio acerca da brandura do meu temperamento. Mas receio que você lhe esteja dando um sentido que o cavalheiro de modo algum pretendia, pois com certeza ele teria melhor opinião sobre mim, se em tal situação respondesse com uma pura e simples negação e saísse cavalgando o mais rápido que pudesse. Mas então, Sr. Darcy, consideraria mitigada a precipitação de suas interações originais pela obstinação se apegar a elas? Palavra de honra, isso eu não posso afirmar. Darcy terá de falar por si mesmo. Você espera que eu explique opiniões que chama de minhas, mas eu jamais reconheci, admitindo, porém, que as coisas se passem de acordo com a sua representação. Você há de se lembrar, senhorita Bennet, que o amigo que supostamente deseja a volta dele para casa e o adiantamento de seu plano simplesmente desejou isso, solicitou isso sem oferecer nenhum argumento em favor do pedido. Ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo não constitui mérito para você. Ceder sem convicção não é um elogio à inteligência de ninguém. Parece-me, Sr. Darcy, que você não se importa com a influência da amizade e do afeto. A consideração ao pedido de um amigo muitas vezes pode fazer com que se ceda prontamente a ele, sem esperar os argumentos. Não estou falando, em particular, de casos como o que você imaginou acerca do Sr. Bingle. Podemos também aguardar, talvez, até aparecer uma oportunidade e então discutirmos a razão de seu comportamento. Mas nos casos corriqueiros entre dois amigos, em que um deles deseja que o outro mude uma decisão sua de menor importância, será que você teria má opinião da pessoa por ceder ao seu desejo sem esperar as razões para tanto? Não seria mais aconselhável, antes de prosseguirmos com o tema, determinarmos com maior precisão o grau de importância que se deve atribuir a tal pedido, bem como o grau de intimidade entre as partes? Sem nenhuma dúvida, exclamou Bingle. Ouçamos todos os pormenores, sem esquecer sua altura e tamanho relativos, pois isso terá maior peso na argumentação. Senhorita Bennet, do que você possa imaginar. Garanto a você que, se Darcy não fosse um sujeito tão alto em comparação comigo, eu não lhe teria nem metade da consideração que lhe dedico. Afirmo que não conheço objeto mais aterrorizante do que Darcy em certas ocasiões e lugares, sobretudo em sua casa, domingo à tarde, quando não tem nada para fazer. Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth julgou perceber que ele se ofendera e, portanto, reprimiu o riso. Senhorita Bingle ressentiu-se profundamente com a afronta feita a ele, repreendendo o irmão por falar tais absurdos. Compreendo a sua intenção, Bingle, disse seu amigo. Você não gosta de debates e quer dar um ponto final a este. Talvez seja isso. Debates parecem-se demais com discussões. Se você e senhorita Bennet o adiarem para quando eu estiver fora da sala, ficarei muito agradecido, e então poderão dizer o que quiserem a meu respeito. O que você pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício para mim. E para Sr. Darcy seria melhor concluir a carta.
Sr. Darcy aceitou o conselho e pôs-se de novo a escrever a correspondência. Após redigi-la, pediu à senhorita Bingle e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvi-las tocar. Senhorita Bingle correu alegremente até o pianoforte e, depois de pedir delicadamente a Elizabeth que fosse a primeira a tocar, o que a outra recusou com igual delicadeza e maior sinceridade, ela própria se sentou ao instrumento. Senhora Hurst cantou com a irmã, e estando estas assim entretidas, Elizabeth não pôde deixar de observar, enquanto folheava algumas partituras jogadas sobre o piano, com quanta frequência os olhos do Sr. Darcy nelas se fixavam. Não podia suspeitar que pudesse ser objeto de admiração de um homem tão importante. No entanto, era ainda mais estranho que ele a estivesse olhando porque lhe desagradasse. Por fim, só conseguiu imaginar que chamara a atenção dele por ter em si mais coisas erradas do que repreensíveis, segundo as ideias dele sobre o que é certo, do que em qualquer outra pessoa presente. Essa ideia não a afligiu. Gostava pouco demais dele para se preocupar com sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, senhorita Bingle diversificou o repertório com uma alegre área escocesa. E logo em seguida, Sr. Darcy aproximou-se de Elizabeth e disse-lhe: "Não gostaria, senhorita Bennet, de aproveitar esta oportunidade para dançar um reel?" Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, surpreso com o silêncio da moça. "Ah!" exclamou Elizabeth. Eu ouvi o que disse, mas não consegui decidir logo o que responder. Você gostaria, sei, que eu dissesse sim, para ter o prazer de desprezar o meu gosto, mas sempre adorei desarmar esse tipo de armadilha e confundir aqueles que premeditam o desprezo. Resolvi, portanto, dizer-lhe que não quero dançar absolutamente um rio, e agora ouse desprezar-me. De fato, não ouso. Tendo esperado humilhá-lo, Elizabeth ficou pasma com a galanteria, mas havia um misto de doçura e de malícia nos gostos dela, que lhe dificultava humilhar quem quer que fosse. E Darcy jamais fora tão atraído por uma mulher quanto por ela. Realmente acreditou que, se não fosse a inferioridade da família dela, estaria em apuros. Senhorita Bingle viu ou desconfiou o suficiente para ter ciúme, e sua grande ansiedade pela recuperação da sua querida amiga Jane ganhou certo reforço com o desejo de se livrar de Elizabeth. Ela sempre tentava provocar Darcy e antipatizar com a hóspede, falando do suposto casamento e projetando a felicidade dele em tal aliança. "Espero", disse ela, enquanto caminhavam juntos pelo bosque no dia seguinte, "que você dê à sua sogra algumas sugestões, quando esse desejável evento ocorrer, sobre as vantagens de manter a boca fechada, e se conseguir, tente evitar que as mais jovens corram atrás dos oficiais. E se é que posso tocar em assunto tão delicado, tente refrear essa ponta de presunção e impertinência que a sua querida possui. Tem mais alguma coisa a propor quanto à minha felicidade doméstica?" "Tenho sim. Faça que os retratos do titio e da titia Philip sejam pendurados na galeria em Pemberley. Coloque-os juntos ao seu tio-avô juiz. Tem a mesma profissão, como você sabe, só que em campos diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, seria melhor que não fosse feito, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles lindos olhos? Não seria fácil, de fato, captar a expressão deles, mas a cor e a forma, além das pestanas, são admiravelmente finas. Podem ser copiados." Naquele momento, eles cruzaram com outros passeantes, Sra. Hurst e a própria Elizabeth. "Não sabia que vocês pretendiam passear", disse Srta. Bingle, um tanto confusa com a possibilidade de terem ouvidos. "Vocês se portaram conosco terrivelmente mal", respondeu Srta. Hurst, fugindo sem nada nos dizer. Tomando então o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth sozinha caminhando. Pelo caminho só podiam passar 3. Sr. Darcy logo percebeu a grosseria e se apressou em dizer: Essa trilha não é larga o bastante para nós 4. Seria melhor que fôssemos até a avenida." Mas Elizabeth, que não tinha nenhuma intenção de permanecer com eles, respondeu rindo: "Não, não, fiquem onde estão. Vocês formam um grupo mais do que encantador.
perder-se-ia o efeito pitoresco, acrescentou-se uma quarta pessoa. Adeus. Afastou-se então, alegremente, feliz enquanto caminhava, ante a esperança de voltar para casa em 1 ou 2 dias. Jane já estava tão recuperada que pretendia deixar o quarto por algumas horas aquela noite.